Boa noite, com mais um episódio Empreendedores do Mundo da Beleza com Eliane Gordiano. Para você que não me conhece, eu sou a dona da EG Estética Facial Avançada e hoje nós estamos com um podcast para empreendedores do mundo da beleza, trazendo informações quentinhas para vocês, muitas orientações profissionais, porque eu já tenho 18 anos dentro da área da estética e tudo que eu trago aqui para você hoje foi aprendido na prática mesmo. Quantas vezes nós erramos para poder melhorar e também aprender a fazer de uma forma diferente? Isso não muda o nosso jeito de ser, mas a gente melhora a cada dia mais. E hoje nós estamos com um tema muito importante, com uma pessoa maravilhosa para vocês aqui, como a imagem pessoal impacta o seu negócio. Eu sei que muitas pessoas às vezes não valorizam o simples modo de você pegar uma roupa e colocar no seu corpo para sair de casa. Mas isso é a sua essência andando na rua, é você chegando no seu trabalho e também da forma como você atende o seu paciente todos os dias. Às vezes, nós não damos tanto valor numa vestimenta adequada, de uma vestimenta que traz aí algo importante para você e que valoriza o seu negócio cada dia mais. Então, hoje nós trazemos esse tema com a intenção de trazer para você clareza de como vestir de forma adequada e intencional, tanto para trazer para você uma autoridade maior, quanto trazer valor dentro do seu atendimento. Eu venho da área da estética de muitos anos, numa fase bem simples da minha vida, onde realmente eu não entendia nem o que era se vestir direito, ou talvez se vestir intencional para fazer uma venda, ou até mesmo para você ser mais aconchegante aí para fazer uma avaliação para o seu paciente. E foi aprendendo na prática o valor de se vestir bem que me fez hoje em dia se tornar uma pessoa mais apresentável e também com autoridade maior dentro do meu negócio. Hoje eu trago com vocês aqui uma pessoa que já tem bastante experiência na área e ela também faz parte dessa transformação na minha vida, porque nós, quando iniciamos os nossos negócios, a gente era amigas e a gente sonhava com esse crescimento, a gente sonhava com essa parte que ainda nós não tínhamos, né, Anne? E aí, com o passar dos anos, a gente foi estudando, crescendo, e hoje, graças a Deus, nós temos uma visão bem mais ampla do que é estar à frente de uma empresa. Então, hoje eu trago para vocês aqui a Anne Andrade. Ela é consultora de imagem, minha consultora, e ela vai falar com você que é empreendedor da área da beleza. Gente, isso aqui não é só para mulher, tá? É também para você, homem, que gosta de se vestir bem, para você que talvez ainda não tenha dado esse up aí na sua empresa. Eu falo assim que desde a secretária você tem que prestar atenção, tá? De como que a sua secretária se veste, de como que os seus funcionários também se vestem, porque todos eles representam a sua empresa. Então não adianta você olhar para a pessoa que trabalha do seu lado e dizer que não importa. Importa sim, porque ela está representando também a sua empresa. Eu falo assim que desde quando eu vou no mercado, eu vou na farmácia ou no meu dia a dia, eu estou representando a minha empresa, né? E eu sei que assim, mas você vive escrava disso? Não, gente, se torna isso automático, se torna assim tão prazeroso que você já consegue se olhar de uma forma diferente, isso no dia a dia. Porque se vestir bem, cuidar de você é cuidar da sua autoestima. Isso também é amor próprio. Então, quando a gente fala de roupa, a gente não está falando que você tem que se vestir como um robô todos os dias. Mas você tem que entender que a sua empresa depende de como você se apresenta. Se você tem um planejamento empresarial, se você deseja crescer no mercado, se você tem uma estratégia de venda, você tem que pensar como que eu vou me apresentar nesse dia. E isso é muito importante, porque eu não estudei moda, né? Então, quando eu vou pensar em me vestir, mesmo que eu já tenha uma noção, às vezes ter uma pessoa que me apresenta de uma forma diferente também abre caminhos diferentes para a minha vida e encurta o meu tempo. Há pouco tempo eu passei, né, por um detox de guarda-roupa, porque eu falava sempre com a Anne, eu tenho muita roupa, porque eu já fui muito consumista na minha vida e isso foi uma coisa também que eu parei. Então, assim, estava estressada, terminava o trabalho, fazia qualquer coisa, já ia pro shopping, vou comprar uma roupa.
E aí, naquele dia, eu não comprava uma roupa sem intenção. E eu ia lá, vestia, e às vezes chegava em casa e falava, poxa, isso aqui nem ficou bem para mim. E por que que eu comprei? Então, assim, conversar com a Anne durante esse tempo e ter a instrução dela fez com que eu tivesse um guarda-roupa assertivo. Então, fazendo detox no meu guarda-roupa, eu tirei todas aquelas roupas que faziam ruído na minha comunicação. Que quando eu acordava de manhã, eu tinha aquela dificuldade de escolher uma roupa, porque todo mundo sabe, mulher é um bicho complicado, né? Às vezes você tem 10 roupas e naquele dia você não quer vestir nenhuma dessas. Então, assim, eu falei, Anne, eu preciso tirar o que está trazendo esse ruído na minha comunicação. Porque às vezes eu tinha uma roupa florida, uma roupa de uma cor mais assim... Como que eu posso dizer, Anne? Eu já usei muita roupa colorida, né? Então, eu tinha muita coisa dentro do meu guarda-roupa. Aí, chegou uma hora que eu olhava para aquilo e eu não me identificava mais. Falei, opa, chegou a hora de mudar, então. E essa mudança, ela não acontece por acaso. Ela acontece desde uma inteligência emocional, desde que você olha o seu negócio. Eu falo assim que desde quando eu passei a sentar realmente na minha cadeira empresarial, eu comecei a olhar o meu negócio de uma forma diferente. E uma das coisas que passou a me incomodar realmente foi as minhas roupas, tá, gente? Então, falando assim de um jeito bem assertivo mesmo e bem simples, a roupa faz toda a diferença na hora que você vai sair da sua casa. E uma coisa muito engraçada é que, assim, eu sempre trabalhei e morei perto do meu serviço, da minha clínica. Só que agora eu estou longe. Então, não tem aquela desculpa. Se no meio do dia eu mudar o meu humor, ou no meio do dia eu tiver que fazer uma venda e eu não estiver vestida adequadamente, realmente isso interfere no meu dia, tá, gente? Então, assim, quantas vezes eu cheguei a ir para casa, almoçar e trocar de roupa. Hoje isso não acontece mais. Porque eu já vou planejando o meu dia. Falar, hoje eu tenho o que para atender na minha agenda? Hoje eu preciso fazer venda. Hoje eu tenho um paciente que eu não conheço. Hoje eu tenho um paciente que realmente exige que eu esteja de uma forma melhor, mais apresentável. Isso também é estratégia de venda. Para você que vende todos os dias, é importante que você faça essa análise de agenda sempre num dia anterior. Quem você vai atender, como que você vai ter que se comportar nesse dia e qual as coisas que realmente vão fazer para você diferença. Então, hoje eu trago com vocês a nossa especialista em moda aqui, né, estrategista de comunicação, de imagem, e ela vem trazendo aí muitas novidades. A Anne cresceu muito nesse último ano, né, Anne? Isso é um prazer a gente ter essa convicção e aplaudir os nossos amigos de perto também. Então, com você... Eliane, é um prazer estar aqui com você. É uma honra ver seu crescimento, a sua evolução. Eu te acompanho tem 5 anos, nós já fizemos 2 consultorias durante esse processo. Primeiro, a Eliane teve muita resistência. Muita resistência, gente. Então, assim, a pessoa ela tem que estar pronta para evoluir a sua imagem. Porque muitas vezes a gente tem noção do que aonde a gente quer chegar, mas nós não temos clareza do que transmitir. E não estamos prontos para aceitar o que uma outra pessoa de fora vem e fala, olha, te direcionar. Você vai receber uma direção de uma pessoa que estudou, se especializou e vai trazer conhecimento para você. Então, você tem que ter clareza, mentalidade e estar pronta para receber. É isso aí, gente. Eu acho que eu já até falei isso aqui, né? Que a primeira vez que a Anne fez a minha consultoria de imagem, eu voltei, catei várias roupas. Falei, não, essa eu não quero que tire e tal. E coloquei de volta. E dessa vez foi muito engraçado, porque essa segunda vez foi ela bem diferente. Ela fez toda o meu guarda-roupa lá, a gente analisou. E, tipo, o que ela tirou não fazia mais realmente significado para o meu dia a dia. Então, assim, valeu muito, porque hoje eu chego lá no meu guarda-roupa e eu falo, poxa, essa vai com essa e tá tudo bem. Todo dia É melhor você ter uma quantidade menor. Nós chamamos dentro da consultoria de guarda-roupa inteligente. Isso. Então, assim, as peças conversam entre si, elas realmente representam quem você é hoje, porque nós, tanto homem quanto mulher, nós estamos em constante evolução. Se o seu guarda-roupa não está evoluindo junto, algo tem errado por aí. Então, você para e analisa. Se o seu cabelo é o mesmo, se você veste da mesma maneira, presta atenção, porque tudo comunica. Muito. Então, você tem que avaliar se você realmente está comunicando o que você deseja.
Porque você pode estar criando ruído na sua comunicação. Pode ser um excelente profissional. Um excelente profissional. Mas, muitas vezes, a sua imagem não está alinhada com o seu intelecto, com o que você entrega para o seu cliente. Isso mesmo. Gente, isso eu vejo no meu dia a dia, na minha empresa, né? Que quando eu mudei a minha forma de comunicação, a forma como que eu me visto hoje em dia, isso também impactou nas minhas vendas, né? Na hora de vender para um cliente, na hora de falar com ele, nas minhas redes sociais, o que trouxe? Trouxe mais segurança, né? Essa coisa de você estar bem, porque eu acho que todo mundo, quando ele se sente bem com ele mesmo, com o que ele está se vestindo, ele também se torna aí uma pessoa mais confiante. Mais confiante, mais flexível, entendeu? Sim. Porque ela não se apega aos detalhes, ela já está pronta. E hoje, o que eu vejo lá com as minhas pacientes, alguma das reclamações também com profissionais que elas compram. A pessoa que está na internet, quando chega dentro da clínica, não tem nada daquilo. Por quê? Se preparar para tirar uma foto, se preparar, às vezes, para fazer um vídeo, é muito bom, né? É necessário isso. Hoje as redes sociais nos colocam dentro disso, né? E quem não está hoje nas redes sociais também está fora do mercado. Antigamente, Eliane, a moda, a imagem, ela era vista como futilidade. Futilidade. Então, isso. assim, muitas pessoas ainda têm Muita resistência. Carrega essa resistência e é um paradigma para ser quebrado. Porque a nossa imagem, ela é a nossa armadura. Ela é aquele famoso 3 segundos. A pessoa vai comprar, porque a sua imagem é a sua marca pessoal. Com certeza, é isso aí. A pessoa, ela vai comprar a sua imagem. Você trabalha com pele. Você tem a melhor limpeza de pele do Brasil. Então, você trabalha muito em cima disso. A sua pele, ela reflete o seu trabalho. Ai, Jesus, olha a responsabilidade, gente. Você viu? Mas é assim, é a mesma coisa. Eu falar de imagem e vim aqui toda desleixada ou desarrumada. Porque a imagem, muitas pessoas acham que para ter uma imagem que realmente comunique o que ela deseja, ela precisa de dinheiro. E não, ela precisa de conhecimento. Ela tendo conhecimento, ela treinar os seus olhos. Tem uma frase na Bíblia, uma parte que eu gosto muito, que é em Mateus 6:22, aonde traz o seguinte, que se você treina os seus olhos bons, se os seus olhos são treinados para o bom, o seu corpo ele reflete a luz. E é exatamente isso. A partir do momento que você treina os seus olhos para uma compra assertiva, para o que você quer transmitir, ser intencional em tudo que você for comunicar. Igual aqui, nós temos uma água, eu tenho um café, tudo aqui está comunicando, a planta, tudo está comunicando algo dentro do nosso inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É tudo as referências da nossa história que nós carregamos aí dentro do nosso inconsciente. Então, quando você olha algo, você bate o olho, você traz alguma memória. Pode ser que seja uma memória positiva, pode ser que não. Então, tudo isso está comunicando. E na nossa profissão, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Hoje eu dou aula, né, para muitos profissionais e é uma das coisas que eu falo muito, tanto da ética profissional quanto da postura do profissional na hora do atendimento. Gente, as pessoas às vezes acham que isso não interfere, mas interfere muito. Como a Anne falou, é a sua marca. A empresa, ela é a cara do dono. Ela é a cara do dono. Então, se o dono é desleixado, o que a pessoa tem a impressão? Que tudo que ele faz... A nossa imagem é o maior ativo da nossa empresa. Com certeza. Então, você precisa cuidar dela, investir nela, para que as pessoas se conectem com você. Porque pessoas se conectam com pessoas. A sua marca pessoal, ela é como você vai ser lembrada, como você vai ser percebida e como você vai ser desejada. Então, você tem que tomar muito cuidado como você está transmitindo isso ao outro.
E como o pessoal, né, e sempre fala, né, eu vim do sítio, e aí muitas vezes as pessoas falam para mim assim, mas você não tem cara de quem veio do sítio. Gente, realmente, mas isso é uma coisa minha, toda a vida eu gostei de me cuidar, toda a vida eu gostei de me arrumar, e não é à toa que eu tô na área da beleza. Sim. E hoje, essa imagem construída minha, ela não é só por fora, ela é por dentro também. Então, hoje eu falo daquilo que eu vivo. A minha empresa, ela é uma empresa de mulheres, né? Eu, minhas filhas, a minha secretária, enfim, são todas mulheres que trabalham na clínica. Eu falo para elas todos os dias, falo, gente, aqui vocês me representam. Então, se vocês representam a IG ou a Eliane Gordiano, também tem que estar vestido de acordo com a empresa, tá? Não é nem com uma pessoa. Aí muita gente fala para mim assim, mas eu não sou obrigada. Você não é obrigada, mas Tá tudo bem, vai depender de como que ela quer ter um faturamento no final do mês. De como que ela ter um faturamento. Tá tudo bem, ninguém é obrigada a nada. E muitas pessoas falam de imagem e relaciona isso a ser caro. Gente, caro quanto? Não é mais caro você olhar para sua empresa daqui a um ano e você olhar que você não cresceu nada? Que você não investiu em você. Quantas vezes você investe num carro, numa casa, você investe em coisas, mas a pessoa principal está ali, como a Anne falou, do mesmo jeito que ela começou o ano, ela terminou, e ela acaba não tendo também um crescimento empresarial. Então, hoje, você se posicionar no mercado, realmente, não é só em uma coisa. Você tem que alinhar a sua empresa, e uma delas é a sua imagem. E uma frase que eu gosto muito é essa: você jamais tem uma segunda chance de se apresentar como da primeira vez novamente. É o famoso 3 a 7 segundos que nós criamos, gente, a primeira impressão. E isso é comprovado, tá? Então, assim, seja intencional. Seja intencional, saia de casa intencional. Como você mencionou aqui no começo, como que eu vou na padaria? Intencional, sim. Com certeza, mas eu vou ter que me montar? Não. Você precisa se conhecer. Você precisa olhar, ter uma estratégia de imagem, por isso que eu estou aqui. Maravilhosa. E em cima dessa estratégia, o que nós trabalhamos? Realmente o que você deseja comunicar. Aonde você for, as pessoas vão ver o seu negócio em você. E você precisa criar desejo através da sua imagem. Porque a sua imagem, ela está vendendo o tempo todo. Então, se você vai ao mercado, você está lá numa fila do caixa, você tem a oportunidade de conversar com alguém, falar do seu negócio, como que você vai... mas eu não estou bem vestida hoje. Então, você perde a oportunidade. Perde muita oportunidade. Eu não vou fazer um stories porque eu não estou maquiada, porque eu não estou com o cabelo arrumado. Gente, tem tantas maneiras de você se cuidar, de você alinhar para você poder estar ali mantendo a constância, porque hoje redes sociais é relacionamento, então precisa de constância. De constância. Ô, Anne, eu quero fazer uma pergunta aqui bem direcionada para você, tá? Tá. Como a imagem pessoal pode influenciar a percepção de valores sobre os serviços oferecidos, tá? Porque hoje, gente, uma das grandes coisas que as minhas alunas e empreendedoras sempre me mandam no direct ou me fazem pergunta é: Eliane, como que eu faço para vender mais? Eliane, eu não consigo aumentar o meu preço, porque se eu aumentar o meu preço, minhas clientes vão embora, gente. E eu falo assim, às vezes é necessário você passar por uma agenda vazia para que realmente você conquiste os clientes que valorizam o seu trabalho. E como que isso, Anne, pode influenciar a imagem? Você acha que tem algo a ver ou não? Sim, muito. A forma como nós nos apresentamos, ela transmite o nosso valor. Se você está desleixada ou você está com uma roupa que não comunica o que você deseja dentro do teu negócio, o cliente, ele pode ser que ele até olhe e fale, não, essa pessoa ela é boa, mas quando eu tiver dinheiro eu vou comprar do outro, que é onde ele passa mais autoridade, onde eu me sinto mais confiante, mais confortável. Então tem que tomar muito cuidado com os códigos visuais, que a imagem ela precisa sustentar o preço e o posicionamento do serviço.
Com certeza. E essa foi uma das minhas decisões há 3 anos atrás também, quando eu mudei o meu público, né? Eu sempre trabalhei muito na estética corporal e eu voltei só para a estética facial. Hoje a minha clínica é especializada em rejuvenescimento 40+, e numa estética facial avançada. Quando você fala o nome avançado, é porque você já traz procedimentos de um valor maior, você também agrega mais valores dentro da clínica. E também, Eliane, algo que é muito importante, a pessoa ela enxerga como exclusivo. Exclusivo, então, aquilo ali, ela acaba querendo ter para ela. Fala, não, aquilo tem valor, aquilo é exclusivo, então a sua imagem, ela está comunicando o tempo todo, a sua marca pessoal, a sua marca profissional, o seu espaço, a ambiência, comportamento, postura, na vestimenta, acabamento, a estrutura da peça. Eu sempre falo para as minhas clientes, e você já escutou muito isso. Gente. Compre uma peça boa, do que uma peça boa no seu closet, ela vale muito mais do que 10 peças com acabamento ruim. Porque o aviamento, o acabamento da peça, ela está comunicando. Isso mesmo. E isso que a Anne falou é muito importante, porque eu vivi isso na pele, tá? Eu já estava com 15 anos de profissionalismo, sempre me atualizei no que há de mais novo dentro do mercado, porque eu gosto de atualidades. E o que acontecia? As pessoas olhavam o Instagram, me compravam pelo Instagram e quando chegava na minha clínica, elas não fechavam o procedimento. E aí eu falei, tem algo errado, entendeu? E eu comecei a analisar. Foi quando realmente eu tive que mudar a minha postura. Não só a minha postura, a minha comunicação, mas mudar também como eu me vestia. Nessa época, a Anne já tinha feito a minha primeira consultoria, mas a Eliane tirou todas as roupas e voltou pro closet, tá, gente? A fase da rebelde ainda, mas a maior parte estava aqui, na minha mentalidade, que não tinha mudado ainda. E foi perdendo dinheiro que eu vi a necessidade da mudança. E é um ruído muito grande isso que você trouxe, Eliane. Eu faço assessoria de fotos profissionais, então a gente cria toda a estratégia de imagem e em cima daquela estratégia a gente monta a vestimenta e fazemos as fotos profissionais. Por quê? O cliente, ele precisa sustentar o que ele posta nas redes sociais. Então, se ele tá bonito, se ele tá arrumado, quando o seu cliente chega na sua empresa, você tem que estar alinhada com o que você está comunicando. Muita gente se monta, tira foto, empresta roupa, pega, né? Hoje em dia, as empresas de fotografia têm assessoria de roupas, tudo mais, com lojas, parcerias, monta e quando chega lá, tá muito diferente das redes sociais. Então, isso é um ruído gigantesco para a comunicação. E eu vou deixar uma frase aí para as clientes da Eliane, para quem acompanha a Eliane, que você não atrai o que você deseja, você atrai o que você comunica. Então, todos os dias, quando você for sair de casa, olhe no espelho, analise a sua vestimenta e se pergunte, o que eu estou comunicando? Isso vai ser o primeiro passo aí para a sua mudança de imagem. E o que eu sempre também, hoje, eu olho muito, o que adianta? Você vai lá, tira as fotos maravilhosas, você tem um Instagram também maravilhoso. Impecável. Impecável, mas aí nos stories, gente, daqui a pouco você vai lá e posta algo assim, que o que você demorou anos para construir na tua imagem, que o seu público está acostumado a ver, você vai lá e desfaz isso em poucos minutos. Ah, mas eu quero estar em casa de qualquer jeito, eu quero postar, dananã. Então, porque isso acaba sendo, um personagem. Hoje, no nosso mercado, a fase do personagem está aí já com tempos contados, tá? Então, às vezes, se você não consegue manter o que você não consegue sustentar ou manter de uma forma financeira, né? Estamos falando agora em valores reais, aquilo que você apresenta nas tuas redes sociais, então que você também tenha cuidado no que você mostra nos seus stories. Tá? Porque nós estamos falando de empresa. Empresário, ele tem que se vender o tempo todo. A pessoa te compra realmente quem você é, não é só uma imagem bonita. Então, hoje, essa imagem distorcida, de muito filtro, de muita coisa que as pessoas mostram,
esquece que ela tem uma vida pessoal que todo mundo conhece também, né, Anne? Sim, E tem que tomar muito cuidado o que você posta. A não ser que você é uma influencer, uma blogueira, que é aquela que tem um arquétipo, que o arquétipo é das ferramentas que eu utilizo dentro do meu método. Então, ela tem o arquétipo do cara comum, que mostra tudo, mostra escovando o dente, mostra penteando o cabelo, mostra arrumando a filha. Tá tudo bem. Se isso traz retorno para você, ok. Mas um empresário, onde ele atende pessoas, onde ele está ali com contato no 1 a 1, ele tem que cuidar. Principalmente o empreendedor da área da beleza, da né, área gente? da beleza. Que nós já, o próprio nome já leva você a ter aí uma responsabilidade muito grande. Porque ninguém compra a beleza de uma pessoa desleixada. Não. Pode ser no cabelo, pode ser nos cílios. Já pensou você ir fazer... Coisas que eu vejo, tá, Eliane, que já chegaram até mim. Roupa amassada, faltando botão, tinta de caneta na roupa, distorcida, tecido distorcido, mancha de quiboa. Uma vez eu fui no médico, ele me atendeu com uma mancha de quiboa na camisa. Então, tudo isso vai criando ruído na comunicação e tudo isso vai diminuindo a credibilidade que você enxerga aquela pessoa. Você fala assim, nossa, poxa vida. Porque a nossa imagem, a gente precisa se arrumar, a gente precisa estar alinhada para o outro. Para você e para o outro. Porque é uma forma de respeito com o seu cliente. Com certeza, né? Então, a partir do momento que você se apresenta de uma maneira impecável, impecável a gente diz dentro do que você sustenta e dentro do que a gente constrói na sua comunicação visual, que é a comunicação não verbal. Então, isso está comunicando e você está respeitando o seu cliente. Você não vai querer ser atendido por uma pessoa desleixada. Pois é. Uma pessoa que está com um coque aqui na cabeça. Ou, Eliane, o que acontece muito. Eu vim aqui rapidinho, eu ia na academia, eu vim aqui só para te atender. Poxa, então o nosso tempo não importa? Pois é. Não é importante? O que você está transmitindo? O que você está comunicando? Eu vim com a roupa de academia porque depois eu vou para academia. Não, mas se eu tenho um horário com o meu cliente, aquele horário é dele. Eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso atender com excelência. Com certeza. Anne, e você já teve algum cliente, né, que você não conseguiu fazer com ele toda a construção de imagem, porque essa pessoa não estava pronta ainda? Eu tenho aqui na minha frente. Eliane Gordiano foi a que me deu mais trabalho. Não, mas assim, as pessoas, porque a gente constrói uma estratégia dentro do que a pessoa sustenta, e eu respeito muito a identidade da minha cliente, ou meu cliente, que eu atendo tanto homem quanto mulher, e eu respeito muito a essência, porque a partir do momento que você vai mexer na intimidade da pessoa, porque é uma intimidade você olhar para dentro e mexer na sua autoestima. E não é fácil. Eu lembro que quando existe resistência. Eu lembro que quando a Anne foi mexer, eu imaginava assim, gente, é roupa. Não é roupa, gente. É você. Né? É a sua essência mesmo, e ali você começa a descobrir tudo aquilo que às vezes você se esconde atrás de uma roupa. Talvez seja o excesso de comprar roupa. Todo excesso esconde uma falta. Uma falta, né? Isso mesmo. Ou às vezes aquela coisa repetida, eu uso 20 anos o mesmo tipo de roupa e não quero mudar. Né? Isso daí, Eliane, dentro da psicologia, porque eu estudei psicologia também, dentro da psicologia tem o porquê que nós compramos sempre as mesmas coisas. Dentro do nosso inconsciente, a gente não quer deixar aquela mulher daquela fase, daquele tempo, porque se eu entrar em movimento interno, se eu fizer qualquer movimento interno, isso vai refletir muitas vezes, vai impactar relacionamento, negócios. Então, aí tem muito padrão, muita crença. Por isso que eu reforço o que eu falei no começo. Não é sobre a roupa, é sobre conhecimento. Você precisa se conhecer, olhar para você e realmente virar essa chave. Com certeza. O empresário, ele tem que estar acompanhando o mercado, acompanhando as mudanças que o mercado traz hoje. E eu falo, se você quer vender muito hoje, se você quer ser um empresário de sucesso,
não adianta. A sua imagem, ela importa sim, porque se você colocar entre uma pessoa que está mais alinhada, não vou nem dizer bem vestido, né, gente? Porque você pode estar alinhado com uma t-shirt, uma camiseta. Exatamente. Eu adoro camiseta. Às vezes a Anne briga comigo, mas eu adoro uma Depende camiseta. da camiseta. Gente, eu não brigo com um ela blazer. de maneira alguma. Mas é uma camiseta alinhada, né? Eu brigo quando não tem a ver com a linguagem dela, com a comunicação hoje eu já aprendi, que ela quer transmitir. Então, assim, isso a gente tem que pegar no pé. Com certeza. Porque é o meu trabalho que está refletindo. Mas hoje, com certeza, o meu olhar também, ele já tá para esse lado. Você vai ficando afinada. Eu falo que é a mesma coisa quando você começa a dirigir. No começo dá um trabalho e depois você fala, poxa, já torna natural. Então, assim... o investimento que você faz em você hoje é tão pouco que você não imagina o resultado que você vai ter aí depois de 3 meses, 6 meses, que você começa uma apresentação diferente. Isso é visível, tá? No seu dia a dia. Eu falo que hoje, graças a Deus, eu sou exemplo não só, né, para minhas filhas, mas também para minhas pacientes. E eu vejo o quanto que isso é uma responsabilidade. Por quê? Você se torna inspiração para outras pessoas, para as outras mulheres. Mas que isso realmente seja aí algo que traz um impacto não só na sua roupa, mas também na vida das pessoas. A Anne, quando a gente começou a trabalhar tudo isso dentro de mim, já faz 3 anos. E hoje realmente... E é um processo. E é um processo. Hoje eu sou a Eliane que eu queria ser há 3 anos atrás. É um processo. Então, assim, parece que foi rápido. Não foi, gente. Foi sofrido, tá? Porque, assim, ali você se encontra, ali você encontra as suas deficiências. Ali você vai ter que mexer, às vezes, até que nem eu tive que fazer uma transição de carreira. Eu tive que fazer uma transição de clientes. Eu perdi muitos clientes, ganhei outros, com certeza. Mas assim, essa foi uma escolha. Então, a partir do momento que você faz uma escolha na sua vida, você tem que também ter a decisão de que realmente você vai aí, às vezes, passar por algumas dificuldades, mas necessárias. É mais importante você começar hoje do que você chorar daqui 1 ano pelo mesmo resultado que você ainda está tendo. Exatamente. E hoje, Anne, qual é o primeiro passo que você tem dentro da sua consultoria para um empresário da área da beleza ou para alguém hoje que quer ser referência, autoridade dentro do mercado de trabalho? Na consultoria de imagem, durante a minha trajetória, e eu juntei minha experiência, as ferramentas, o meu conhecimento, e eu montei um método que se chama método Lumen. Então, nesse método, a gente trabalha a luz interior, a unidade, a gente trabalha a estratégia, a marca pessoal e a naturalidade, que é isso que eu sempre reforço dentro da consultoria de imagem. O primeiro passo como eu vim da psicologia, eu faço uma anamnese para conhecer a história da minha cliente, para eu poder entender, porque eu preciso entrar na vida dela, eu preciso saber como que funciona a cabeça da minha cliente, eu preciso entender como que funciona a rotina dela. Então, em cima disso, a gente faz alguns testes, que eu trabalho com arquétipos e também com os temperamentos. Em cima de tudo essas informações é que a gente monta a estratégia de imagem. Gente, muito legal. Depois você recebe um dossiê, né? E eu fiz a parte de temperamento, né? A Anne, ela manda um arquivo lá no qual a gente descobre quais são os nossos temperamentos. Gente, isso influencia muito. Muito. Não só no trabalho, mas na vida real, desde relacionamento. Eu trabalho com as minhas filhas e cada uma de nós temos um temperamento. Então, fica mais fácil você lidar no dia a dia, né? E você entender as pessoas também. As pessoas. Porque que tem certos comportamentos. Porque muitas vezes a gente se irrita, alguma coisa nesse sentido. Mas quando você entende, você fala, não. E outra coisa, eu falo assim, gente, empresário tem que entender que você não pode levar tudo pro lado pessoal, pro seu ego, entendeu? Porque o que acontece? O nosso ego inflado, muitas das vezes ele não deixa ver o que você precisa melhorar. Então, eu falo sempre, não só para minhas alunas, para mim mesmo, né? Leonina, um temperamento aí mais quente. Então, muitas das vezes parece que eu estou sendo explosiva. Então, assim, quando a gente é fogo, você tem que ter cuidado, que você acende, mas você também queima.
né? Então, assim, você tem que manter o equilíbrio e isso você trabalha no seu dia a dia. Então, descobrir o meu temperamento, tudo aquilo que me leva a ser a Eliane Gordiano hoje, o que eu represento dentro da minha empresa e represento hoje para as pessoas, fez com que eu pudesse me adaptar de outras formas a ser uma pessoa melhor, tá? Você não deixa de ser quem você é. Você melhora. Exatamente. E aí você aprende a ouvir mais. Era uma coisa que eu não fazia, era ouvir. Hoje eu aprendo a ouvir mais e falar depois. Porque isso também eu consigo me acalmar enquanto eu estou ouvindo, tá? Não levar nada para o meu lado de pessoal, para o meu ego. Opa, não gostou de mim, tá tudo bem. Falou mal de mim nas redes sociais, tá tudo bem, essa é a sua versão, entendeu? Porque a gente já tem uma construção consolidada. Fere às vezes, magoa às vezes, mas isso não impede que você continue brilhando, que você continue fazendo o que precisa ser feito. E hoje eu quero que vocês sigam, né, o @ da Anne Andrade, para que vocês também conheçam um pouco do trabalho dela. E ela vai deixar aqui para vocês algo muito especial para a gente finalizar. Anne, se fosse para você hoje dar um conselho para quem está começando, para quem não tem ainda, às vezes, uma condição financeira de falar assim, eu vou pagar uma consultoria de imagem, eu vou trocar o meu guarda-roupa, eu vou lá nas melhores lojas, eu quero comprar e mudar. Isso é necessário ou pode ser construído no dia a dia? Olha, Eliane, tem pessoas que quando a gente vai fazer a consultoria, a gente tem que arrancar tudo. Já aconteceu isso com vários clientes. Por quê? Porque muitas vezes ela está presa naquela versão do passado. E quando ela vem para essa nova fase, ela não se reconhece mais. É aquela mulher ou aquele homem que pega várias peças no guarda-roupa, se troca o tempo todo. Por quê? Porque não se reconhece mais com o que tem ali dentro. E o que eu posso deixar hoje aqui é meu @ para vocês me seguirem. Anne, com 2 N's, Andrade, sua consultora. Vai lá que tem bastante conteúdo bem interessante para vocês. E o que eu deixo de mensagem é que a pessoa faça tudo com amor. Você está fazendo para o próximo, você está servindo. Quando você for se arrumar, você coloca a sua armadura, porque a gente fala que a roupa, ela é uma vestimenta, ela é uma armadura. Porque a gente está indo ali para a guerra, está indo para o trabalho, quantas coisas aí, muitas vezes a gente, falo assim, dentro de nós está uma confusão, uma explosão de sentimentos, e ali no nosso trabalho a gente precisa estar impecável. Então, assim, cuide de você, se vista com amor, olhe no espelho, coloque aquela roupa e pergunte: essa roupa, ela está transmitindo realmente o que eu desejo para o meu cliente? Eu contrataria essa pessoa? Se for uma extensionista de cílios, eu contrataria essa pessoa? Uma manicure, eu contrataria essa pessoa? Ou uma esteticista dentro da área de beleza? Então, tem várias profissões. Então, você olha no espelho e se pergunte se você se contrataria. É o primeiro passo. É isso aí. E eu falo assim que não tem coisa mais gostosa quando você chega perto de alguém e essa pessoa te inspira. Às vezes você está num dia ruim, às vezes você está passando por uma fase difícil na sua vida, você está perdida, e quando você chega ao lado de uma mulher maravilhosa, cheirosa, inteligente, que eu falo assim que tem algumas coisas na vida que a gente não consegue mudar da noite para o dia. E uma das coisas muito difíceis que foi para mim mudar e que demorou alguns anos na minha vida foi realmente olhar a Eliane com amor, que nem a Anne falou. Enxergar as minhas dificuldades, as lutas que eu já tinha passado e amar isso, tá? Não fazer disso uma coisa horrível. Porque o que você vai conseguir com isso? Ter depressão, ansiedade, deixar de atender, deixar de aparecer. Então, você olhar com amor, se planejar, porque na vida tudo é planejado, às vezes, para quem não tem um dinheiro de imediato, mas você pode se planejar, vai mudando aos poucos, vai mudando com carinho, e você ter uma pessoa para te orientar, isso fica tudo mais fácil, tá? Porque às vezes você veste um verde, mas será que esse verde combina com você mesmo? Eu usava muita roupa florida, gente. Hoje eu vejo que flor usava pérolas e blá, 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 um monte de coisa. Hoje eu vejo com temperamento fogo, colérica, arquétipo
herói usando roupa romântica. Roupa romântica. Não que eu não posso ser romântica, eu adoro, né? Mas tá tudo assim, bem. Assim, mas no meu dia a dia... A gente tem tudo dentro de nós. Tem tudo. Mas tem o momento, tem o ambiente. E tem o tempo certo para cada coisa. E às vezes eu colocava essa roupa e falava, gente, né, isso não tá legal, isso não tá legal. E aí foi que eu fui entender que realmente era porque não combinava com a Eliane de verdade. Né? Então, assim, respeitar quem somos, eu acho que é um dos passos... Autenticidade. É algo que eu valorizo muito dentro da minha consultoria. E a gente busca trazer clareza. Para que a pessoa, quando ela for fazer uma compra, quando ela for investir o dinheiro dela, seja assertivo. Que ela não... Porque você olha os guarda-roupas hoje, onde eu frequento... É tudo construído em cima do quê? De tendência, nada contra tendência, tá, gente? Às vezes as pessoas acham que eu tenho algo contra tendência, não é isso. A tendência são alguns elementos que você vai usar na base que você já tem. Bem construída. Então, você traz alguns elementos. Tá usando agora bracelete, brinco e tal, mas faz parte da minha autenticidade? Ok, porque senão você se monta, você fica parecendo um personagem e essa não é a intenção. A intenção é que as pessoas enxerguem autenticidade em você e naturalidade. Gente, isso é o que vende, tá? Vende porque quando você transmite autoridade e naturalidade, você transmite toda a sua força. Então, eu falo assim que... Eu ia falar exatamente toda isso. a sua força, porque na hora da venda, você já pensou você vender encolhido? Né? E todos os profissionais hoje, a maior dificuldade que todo profissional que tem é a venda. E quando eu olho para o Instagram dessa pessoa, eu olho para o dia a dia, você já começa a identificar algumas coisas que se ela mudasse, faria toda a diferença na vida dela. Então, hoje a minha pergunta é, por que não mudar hoje? Por que deixar para amanhã, entendeu? Se você pode mudar hoje. Então, hoje, a facilidade que nós encontramos no mercado de ter uma pessoa maravilhosa como a Anne, próxima, que você pode ir na loja dela também, ela tem a loja. A gente não precisa saber de tudo, Eliane. Com igual certeza. Imagina eu fazendo qualquer procedimento invasivo em mim mesma. Gente, eu não estudei para isso. Vai dar, né? Então, assim, você tem... a possibilidade de ter profissionais te orientando. Eu não tenho dinheiro, não tenho... Gente, as redes sociais hoje está lotada de informações. O YouTube está lotado de informações. Hoje, a pessoa só não se veste, só não faz as coisas se não quiser. É isso aí, gente. Só então, assim... Se não quiser. Se não quiser. E faz toda a diferença na sua vida, faz toda a diferença na sua empresa, faz toda a diferença na sua venda. E sempre lembre que a sua imagem é a marca do seu negócio. Toda empresa que não tem um empresário forte atrás, ela tem muito mais dificuldade de crescer no mercado. Então, assim, se você não quer ficar estagnado, se você não quer ficar como você hoje se sente, às vezes frustrado, às vezes triste, porque vê outra pessoa crescendo, e você fala, poxa, eu comecei há muito mais tempo do que essa pessoa e hoje eu estou ainda parado aqui no mercado, não consigo fazer aquilo que eu gostaria já de ter feito. E não é porque você é um mau profissional, não é porque você não tenha conhecimento, você só precisa romper esse medo de ser quem você é. Então, as terças-feiras nós temos o nosso canal de podcast aqui no Eliane Gordiano. Siga, manda para suas amigas que é empresários da área da beleza. O nosso canal não é voltado só para mulheres, tá? Hoje eu tô com a Anne aqui, mas é voltado também para um cabeleireiro, para um maquiador, enfim. Nós temos diversos profissionais na área da beleza que hoje atua com muito sucesso. Mas eu atendo homens também. E a Anne também atende homens também, gente, porque às vezes a gente fala só de mulher... Mas a nossa empresa do mundo da beleza, ele está voltado tanto para o homem quanto para a mulher. Então, é importante que a gente tenha esse raciocínio e também tenha aí essa inteligência de quanto antes você buscar ser melhor e se mostrar mais autoridade no mercado, mais as suas vendas estão garantidas. Tá bom, gente? Então, assim,
curta o nosso canal, comente aí nos nossos vídeos. O nosso canal ainda é um bebê, mas ele está crescendo e eu tenho certeza que ainda virão coisas grandes pela frente e você vai estar nos acompanhando desde quando a gente começou. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, trazendo também aí pessoas maravilhosas para compartilhar informações, que nem a Anne falou, a gente não precisa saber de tudo. Né? A gente precisa de ter pessoas, o seu network, tudo aquilo que você vive ao seu redor, ele também tem que te trazer alguma coisa. Eu falo assim que quando você senta numa mesa que você já não tem nada para agregar, você já está na mesa errada, tá? Porque assim como a Anne traz informações para a minha vida, eu também contribuo para a vida dela em alguma área. Então, nós temos que ser pessoas que tenham sempre algo diferenciado para entregar para a vida do outro. Porque isso é crescimento e nós estamos em crescimento constante, né? No nosso dia a dia e também dentro da nossa empresa, os nossos pacientes, os nossos clientes também merecem que nós, como os representantes da área da beleza, esteja aí, né, com a nossa aparência cada dia mais renovada, cada dia mais bonita, para que você também possa representar o seu negócio. Um grande beijo para você que ficou aqui assistindo o nosso programa e obrigada, Anne, tá? Eu que agradeço o convite, foi uma honra participar desse podcast e eu espero vocês lá no meu Instagram, hein? É isso aí, gente. Segue a Anne Andrade, a loja dela também é maravilhosa. Eu visto Anne Andrade o tempo todo aqui, nós temos entendeu? Uma loja também, um showroom incrível, que é muita oportunidade para vocês também. Oportunidade, quando você vai lá, você tem a orientação tanto da Anne quanto da Dai, que trabalha lá também. Também tem são esse olhar treinado. Esse olhar treinado, no qual ela vai orientar você, não vai só vender, né? Porque tem lugar que você chega, a pessoa só vende. E aí você chega em casa e não gosta do que está vestindo. Mas lá o atendimento é super diferenciado, acolhedor. E tem um cafezinho, olha. Um cafezinho, gente, sempre maravilhoso. aguardando vocês. Então, gente, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Siga o Instagram da Eliane Gordiano, da Clínica de Estética IG, porque lá nós temos também uma equipe maravilhosa para atender você sempre com muito carinho, com o maior amor do mundo. Beijo grande para você.